porque nós vamos agora relatar para você uma história que, infelizmente, é o retrato de muitos que se transformam ao ingerir bebida alcoólica. O álcool tem destruído muitas famílias, muitas vidas, muitas carreiras. Pessoas com todo um potencial que poderiam estar desenvolvendo esse potencial, mas que infelizmente, são vítimas de uma doença chamada alcoolismo. Sabe qual que é o problema do alcoolismo? O problema é que é uma parcela muito pequena daqueles que admitem ser portadores dessa doença. E existem explicações muito científicas, sobre isso. O alcoolismo é considerado pela Organização Mundial de Saúde uma doença. Tem um CID, sabe que toda doença tem um número, o que chama de CID, Código Internacional de Doenças. E o alcoolismo tem CID também. Então você doente alcoólico, você pode ir a tratamento, pegar atestado médico e tudo mais. O problema é que a bebida é uma coisa social, A bebida é social, todo mundo bebe. É que nem a tal da direção, Eu acho interessante o seguinte, se é para pilotar um avião, você tem que fazer cursos disso, curso daquilo, entender do vento, entender daquilo, entender daquilo outro, mas para pilotar um carro, não. Assim é com o álcool, Assim é com o álcool. Qualquer outra droga ilícita, no caso maconha, cocaína, crack ou escambau, você é preso com uma coisa dessa aí no bolso, cadeia. Agora você passa lá em frente, todo mundo em frente das autoridades com uma latinha de cerveja na mão, não acontece nada. É uma droga lícita. E essa licitude, ela faz o quê? Ela deixa o ser humano à mercê desta doença e, infelizmente, enquanto nós estamos aqui conversando, enquanto você está acompanhando esse raciocínio e começa a pensar sobre isso, eu quero que você faça um exercício. Quantas pessoas você conhece que ao tomar uma, muda o comportamento? O cara fala assim, não, mas ele só bebe uma vez por ano, ele só bebe no Natal. Mas no Natal ele quebra a casa, no Natal ele vai preso, no Natal ele bate na esposa, no Natal ele mata a mão na cara do cunhado, ele agride a sogra, Tudo bem, bebeu uma única vez no ano, mas é nesse dia que ele muda de comportamento, sabe? É aquela história, o cara é o João sóbrio e é o Franciscão bêbado. Não pode ser. Então, uma das características do alcoolismo, e eu tenho um estudo amplo nessa área, o alcoolismo é isso. A pessoa muda o comportamento. Ela faz coisas sob influência do álcool que ela não faria se estivesse sóbria. E aí, meus amigos? Se a gente for fazer aqui agora a lista de coisas que acontecem, a lista de pessoas que perdem a vida. Essa semana, uma jovem linda, uma lindíssima jovem, formada recentemente, com um futuro todo pela frente, foi numa festa, voltando da festa, acabou batendo no carro, bateu o carro num poste, perdeu a vida. Investiga-se se estava ou não sob influência do álcool. Quantas pessoas perdem a vida em acidentes de trânsito? Aí você vê, a estatística é o quê? Acidente, ataque cardíaco, não sei o quê. Mas o que matou o cara? O que matou o cara foi o álcool. O álcool tem matado muito mais gente do que a gente imagina. É que não entra na estatística. A própria família, Você sabe que é aquela história, O cara... Aí entra a questão social também, Que o cara quando tem grana, aí ele não está muito bem hoje. Não está muito bem nada, Não está muito bem o quê? Esse senhor que eu vou mostrar agora, essa pessoa que eu vou mostrar agora, não estou aqui afirmando que ele é ou deixa de ser. Mas o nosso personagem de hoje é uma boa pessoa. O nosso personagem de hoje é um profissional competente.
O nosso personagem de hoje é um pai, é um marido exemplar. Mas quando ele bebe, ai, ai, ai. As pessoas que estão ao redor dele reconhecem o valor, reconhecem o quão ele é bom, o quão ele é bacana, um cara 10, um cara, olha, mas bebeu, meu amigo, bebeu, começa a produzir inúmeros estragos, principalmente no relacionamento familiar. E é óbvio, o cara bebe, vai para casa, e aí ele vai agredir aqueles que estão mais próximos. Ele não vai lá no vizinho com o qual ele não tem contato, com o qual ele não tem convívio. É quem está perto. Quando você grita, é o primeiro ouvido, é o ouvidinho que está aqui do teu lado que escuta. O ouvido que dói é daquele que está ao nosso lado. Então, infelizmente, os familiares são os primeiros atingidos. Eu vou mostrar essa história para você com muita tristeza, porque eu sei que, infelizmente, esse não será o único caso do ano e não será o último. Este é mais um, meus amigos, é mais um caso que nós estamos mostrando aqui. Nessa noite, outras famílias devem ter passado pelo mesmo. Na maioria das vezes, o caso não chega à delegacia. Na maioria das vezes, a família abafa, os amigos recolhem, as pessoas escondem e a vida segue. A vida segue com aquela esperança de que no próximo encontro familiar tudo vai ser diferente, porque vem a promessa, não, olha, fiquem tranquilos que foi a última vez. Mas quando nós estamos falando de uma doença, infelizmente o doente não tem o controle sobre ela. Eu vou contar essa história para você agora e eu vou voltar aqui comentando uma outra situação e vou passar para você um telefone que pode ajudar muitas pessoas a mudar de vida. Roda o VT. Eu gosto de minha mulher, que eu gosto dela, que eu amo a pessoa que eu gosto. Tá entendendo? Aí minha mãe correu pela porta do fundo, deu a volta, aí eu fechei a porta, eu falei, não, José. Aí tipo, eu fui segurar ele assim, aí ele tipo empurrou, aí tipo a faca passou, mas não cortou. Bairro CPA 3, setor 4, um dos vários bairros que compõem a grande CPA. De longe, a região mais populosa da capital de Mato Grosso. Aqui, dezenas de famílias trabalhadoras vivem e convivem. Para muitas famílias, uma casa aqui é o lar docilar. Mas para algumas, esse lar não é tão docilar assim. Nós vamos contar a história de um casal que teve um desentendimento nesta noite de terça-feira e uma criança acabou envolvida. Ele estava com uma faquinha. É, faquinha de serra. Que tipo de faca? Faquinha de serra pequena. Essas de cortar carne? É pequena. Ele queria cortar o teu cabelo na faca? Não, da minha mãe. E aí você entrou na frente? Não, tipo, eu não entendi na frente, ele tava de costas, eu puxei. Aí ele tipo, ele empurrou e passou, mas não cortou não. E você não ficou com medo? Fiquei. E aí, o que você fez? Aí depois eu puxei, minha mãe correu lá pra fora, eu tava lá dentro, eu corri pra fora também. Minha tia, que ela me protegeu, não deixou mais acontecer. Na rua da casa de José Antônio e Vânia, a vizinhança já conhece o histórico do casal. Direto eles brigam. E o que acontece? Chega da casa de polícia? Chega, mas aí ela não deixa levar ele, chora e não deixa levar ele. Tem amor nessa história, então? Diz que tem. Preso e visivelmente muito constrangido e revoltado, seu José diz que ama a esposa. Ele nega que tenha tentado agredi-la. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Estou vendo o senhor bastante emocionado. O senhor teve uma discussão com a esposa hoje? Tive, mas o filho dela tá aí de menor. Procura pra ele o que aconteceu a ele lá. Eu não brigo não, não brigo não. Eu apenas, quando eu bebo, que eu gosto de minha mulher, que eu gosto dela, pode perder a cabeça uma hora. Mas não por causa de bebida, porque eu amo a pessoa que eu gosto. Tá entendendo? O enteado de 11 anos, que vive com o casal na casa simples da quadra 9 no CPA 3, reconhece que longe da bebida, o pedreiro de 50 anos é uma pessoa, mas quando bebe, se torna outro.
Sempre quando ele não bebe, ele fica bem, dá coisa pra mim. Aí quando ele bebe, ele começa a ficar falando, mandando minha mãe calar a boca. Você fica triste com isso? Uhum. O que ele é no dia a dia com você e com a sua mãe? Ele me dá tudo. Tem. Mas bebeu? Fica ruim. Na mesma noite, Joãozinho voltou para a casa 16 da quadra 9, no CPA 3. Seu José permaneceu preso no Cisco Planalto e, pelo menos por hora, as brigas do casal cessaram. Seu José Antônio, para sua atitude de violência, é nota 0! É nota 0, é cartão vermelho, é reprovação total. Agora, procure ajuda, fica longe da bebida. Olha, que triste ver um cidadão, 50 anos de idade, você vê que ele ama a esposa, isso ninguém tem dúvida, isso seria uma insanidade pensar que não ama. Mas olha, se quando você bebe, meu amigo, se você muda o seu comportamento, seja inteligente, certo? Seja inteligente, procura ajuda, é simples. Existe desde 1936 uma irmandade de homens e mulheres que compartilham entre si o desejo de permanecer sóbrios, Alcoólicos Anônimos. Existe uma ajuda, existe um caminho, então não tem desculpa. Aí o seu João, né? Poderia não estar passando por nada disso, seu José não precisava estar passando por isso, por esse constrangimento, por esse sofrimento, porque eu entendo o que ele está passando. Eu entendo o que o senhor está passando. É a tal da ressaca espiritual, né? Momento de desespero total, de arrependimento inominável, mas agora aconteceu. Eu vou passar 2 números de telefone para você aqui. Vou passar 2 números de telefone, porque se você conhece alguém que, assim como ele, bebe e perde o controle, uma pessoa que precisa de ajuda, entre em contato com Alcoólicos Anônimos 3321 1020. 3321 1020 e o 9699 9554. São os 2 números que eu quero que você anote aí na sua agenda, anote, bota na sua geladeira, deixa bem anotadinho aí. 3321 1020 e o 9699 9554. São telefones de Alcoólicos Anônimos. Procure ajuda. Não deixe chegar no ponto que chegou. Não deixe acontecer o que aconteceu com esse casal. Se você é filho, você ama sua família, você ama seu pai, você ama sua mãe, procure ajuda. Não permita que chegue nesse ponto aí. Porque depois que chegar nesse ponto aí, meu amigo, que Deus ilumine o seu José aí, que ele tenha a clareza para procurar ajuda. Que ele tenha clareza para procurar ajuda. Porque às vezes a ajuda precisa vir de fora. Às vezes a ajuda vem de longe. Então você que está acompanhando o nosso programa, aí estão os telefones de Alcoólicos Anônimos. 3321 1020 e o 9699 9554. É isso? Eu fico muito triste, mas muito triste mesmo com uma situação como essa. Eu não gostaria jamais aqui de trazer uma história dessa para você. Eu não gostaria de contar uma história dessa para você. Porque eu fico imaginando o pai que o seu José é, o marido que ele é, o filho que ele é. E aí o que acontece? Um belo dia, vai relaxar depois de um dia de trabalho e simplesmente acontece o que aconteceu. Cadeia, tristeza, choro, arrependimento. E agora? E agora, José? E agora, José? Esta é a grande pergunta que fica